Olá pessoal, a partir de agora a gente fala sobre a lua cheia no céu dessa quarta-feira, dia 20 de outubro. Essa não é uma lua cheia como outra qualquer, é talvez uma das mais tensas do ano. E essa é a preocupação de todos nós. Eu falo sobre isso, sobre seus efeitos, de que maneira a gente pode entender esse aspecto planetário que acontece, que reverbera no mundo, que reverbera fortissimamente no Brasil e também nos nossos relacionamentos, especialmente nos nossos relacionamentos, parcerias e romances, uma vez que ainda estamos na temporada libriana. Portanto, venham comigo, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana, especialista em psicologia analítica, psicologia do mestre Carl Jung. Pois bem, meus amigos, estamos aí sob os efeitos de uma lua cheia no signo de Áries. Portanto, temos o Sol ainda nos últimos graus de Libra e uma lua oposta no signo de Áries. Toda lua cheia é uma oposição, é uma tensão entre Sol e Lua, consciência e inconsciência, razão e emoção. Por isso que a gente fica à flor da pele com dias ao redor dessa lua cheia, dias agitadíssimos, tanto para vocês quanto para mim. De que maneira a gente vai entender isso? Bom, essa é uma lua cheia incomum dentro de uma perspectiva anual, porque ela se soma a outras grandes tensões. Esses dois caras, Sol e Lua, formam uma tensão com Plutão em Capricórnio e desde ontem a gente está com uma tensão de Plutão com Marte. Tá bom, Aline, mas o que significa isso tudo? Passando do astrologuês para o português. A gente tem aí alguns assuntos que envolvem essa grande tensão, essa grande quadratura. A gente tem a temporada libriana, que nos fala de relacionamentos, diplomacia, relacionamentos amorosos, eu e o outro. A gente tem uma lua cheia em Áries, que na verdade é uma lua super ensimismada, focada no si mesmo, nervosa, belicosa, conflitiva, porque afinal de contas, Áries é regido pelo planeta Marte, é o deus da guerra, e Marte está nessa configuração em tensão com Plutão. Portanto, a gente tem Marte, trazendo ainda mais tensão, nervosismo, agitação, ansiedade para essa configuração do dia, dos dias entre hoje e amanhã. E a gente ainda tem Plutão, que é um planeta que nos fala de questões, às vezes, ilícitas, criminosas, obsessivas, questões relacionadas à política, a poder, a negócios em grande escala, a estruturas de poder, figuras de poder. Então tudo isso nos atravessa no dia de hoje. Em que graus isso vai estar acontecendo? Por volta do 28º grau do signo de Áries, portanto 28º de Libra. E aí é interessante a gente dar uma olhada nos nossos mapas astrais para ver quais são os planetas ou casas em que cai essa grande quadratura, essa grande tensão entre os planetas, entre mais ou menos 25 graus e 30 graus destes signos. Portanto, Libra, Áries e Capricórnio. Quem tiver entre 25 e 30 graus de efeito sobre alguns planetas específicos vai sentir isso mais fortemente. Como é que você pode analisar isso? Há vários mapas gratuitos em sites gratuitos de elaboração de mapas na internet, mas se você quiser saber sobre uma análise mais aprofundada de como isso pode impactar a sua vida e como resolver determinadas questões, entre em contato com um astrólogo profissional. Essa lua cheia vai estar acontecendo hoje, no horário de Brasília, entre as 9h50 da manhã e 2 e pouquinho da tarde, 2h05 da tarde. Portanto, é o momento de ápice desse efeito que reverbera pelos próximos dias. Bom, de que maneira a gente pode entender isso tudo? Que grande tensão, todos esses caras tensionados, o que significa isso? Significa uma confrontação com aquilo que nos oprime e nos restringe, nos amarra, ok? Só que é justamente uma grande tensão que nos chama ao radicalismo, ao limite e, portanto, à resolução e talvez à transformação de um princípio, de uma força, de um conflito, de um relacionamento, e tudo isso está em jogo a partir de agora. Bom, já falei para todos nós sobre essas questões. Tem uma questão bastante interessante em se tratando, principalmente de psicologia profunda, tentando ouvir os ecos de Jung
pra gente num dia como esse, que é o seguinte: esse é um dia onde a gente pode estar sentindo, porque Plutão é um planeta que fala de uma psique muito profunda, de algo muito inconsciente, né, que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue às vezes pensar e analisar e olhar e conversar com esse cara, mas a gente está sentindo. Então a gente pode estar sentindo uma tremenda ansiedade, insegurança, descontrole, às vezes alguns aspectos obsessivos, pensando repetidamente sobre determinados assuntos, entrando na geladeira, invadindo a geladeira na madrugada sem muito controle. E aí, tudo isso tem muito a ver com esse envolvimento de Plutão em jogo. No texto de hoje eu digo como controlar, como é que a gente controla uma possessão arquetípica. Somos invadidos pela potência dos deuses, é difícil controlar isso tudo. Como diria Jung, não somos nós que temos os complexos, são os complexos que nos têm. Então, é uma questão muito delicada lidar com isso tudo. Antes de mais nada, tentar entender, trazer para a consciência, pelo menos tentar entender o que se passa conosco. Bom, gostaria de falar sobre essas perspectivas no mundo, porque neste canal conversamos diariamente sobre as perspectivas macroscópicas, né, que interferem na nossa vida microscópica. Portanto, toda essa configuração já começou ontem no mundo, e a gente consegue ver isso lendo os jornais. Ontem aconteceu uma iniciativa dos russos e chineses contra americanos e japoneses no Mar do Japão. Mais ou menos nessa época do ano, há exercícios militares envolvendo vários países naquela região do Mar do Japão. Entretanto, China e Rússia são parceiros, e Japão e Estados Unidos são parceiros e, enfim, não são aliados, né? O que aconteceu? Ontem, chineses e russos colocaram determinados navios entre ilhas específicas do Japão que são conhecidos como território americano. Então aquilo foi muito simbólico, aquilo foi uma afronta militar e diplomática que acontece sob um céu que tem tudo a ver com a diplomacia, que tem a ver com Libra e tem tudo a ver com as questões militares, que estão representadas por uma lua cheia em Áries e com Marte envolvido, Marte e militares, né? Uma associação direta. Esse é um episódio que, sem sombra de dúvidas, mostra uma disposição para o combate, embora isso muito provavelmente não venha a acontecer, mas é uma demonstração de força, né, que vem num crescente cada vez maior, imaginando, sabendo, para quem está acompanhando os noticiários e a história, que China, né, vem cada vez mais forte tentando ocupar um lugar de hegemonia no mundo, uma mudança de polo, de forças no planeta, né? Desde já alguns anos os chineses estão com essa perspectiva. Esse é mais um episódio que acontece sob esse céu de lua cheia, que é bom a gente acompanhar, embora talvez não aconteça nada além disso, mas que acontece justamente às vésperas de uma lua cheia, ok? Bom, vamos conversar sobre Brasil, porque o que está acontecendo no céu também reverbera por aqui. Vejam bem, vamos conversar sobre CPI da Covid? É muito interessante porque algumas semanas atrás eu disse que a CPI da Covid começou com um Plutão retrógrado. Portanto, por todo o período de um Plutão retrógrado, a gente teve a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, investigando os andamentos e decisões governamentais sobre o período da pandemia no Brasil. É muito interessante imaginar como isso acontece astrologicamente aqui no país. E aí o seu fim estaria programado para uma lua minguante, tanto é que tivemos a última lua minguante e eles falaram, estamos chegando ao fim. Entretanto, o relatório óbvio que chega no ápice, né, sob a luz que ilumina, que irradia, que dissipa essas informações numa lua cheia em Áries. A questão é a seguinte: as primeiras informações desse relatório, que está preparado para ser exibido e mostrado hoje, pelo menos estava, vazaram ontem, às vésperas da lua cheia. E aí o que aconteceu? Vários jornais pelo mundo, The New York Times, The Guardian, El País, noticiaram que o Congresso brasileiro está às vésperas de... Como é que eles disseram? Deixa eu ser correta com as palavras. Às vésperas de pedir a acusação do atual presidente da República por homicídio por conta das mortes de mais de 600 mil
vítimas no Brasil pela Covid. Então a gente tem de novo uma questão internacional, de novo uma questão diplomática, de novo um estresse absoluto entre executivo e legislativo que extrapola a realidade brasileira, que reverbera no mundo e que coloca o Brasil em cena, né, sob a luz da lua, né, sob essa fortíssima luz lunar, pontuando, mostrando que esse é o momento em que podem acontecer algumas grandes reviravoltas na história nacional por conta, finalmente, da revelação, da exibição pública desse relatório final da CPI da Covid. Então a gente tem isso pelos próximos dias, prestemos atenção ao que acontece hoje nesse palco do Planalto, porque isso pode promover grandes reviravoltas, a gente pode esperar grandes reviravoltas a partir disso. Bom, vamos falar um pouco sobre vida pessoal, porque se a gente tem conflitos internacionais, se a gente tem conflitos entre nacionais, é óbvio que esse negócio vai extrapolar as nossas vidas privadas e a gente muito provavelmente vai ter conflitos de ordem privada. E muito mais entre parcerias muito próximas, amizades muito próximas e relacionamentos amorosos, que é essa esfera libriana. Então, o que eu falo no texto de hoje, né? Que a gente pode ter essa grande tensão e essa questão extrapola. Aí a gente pode estar falando de conflitos, de discussões sérias e de rupturas que podem acontecer porque a gente está nesse momento máximo de tensão. Então é no momento máximo de tensão que a gente se sente oprimido, que alguma coisa tem que ser revelada, alguma coisa tem que ser trazida aos diálogos e a gente tem que resolver. E às vezes a gente não resolve porque a gente vai levando em banho-maria, vai fingindo que não existe, coloca para debaixo do tapete e toca o barco e toca as relações. E de repente num dia como hoje, onde tudo está muito evidenciado pela luz da lua e por planetas tensíssimos, muito provavelmente a gente vai precisar discutir algumas questões, a gente pode entrar em brigas e conflitos e talvez a gente possa ver rupturas de parcerias, sociedades ou mesmo de casais. Então estejamos atentos a tudo isso. No texto de hoje eu digo o seguinte, e ainda que a coisa não pareça muito explícita, às vezes a gente tem conflitos velados, não ditos, né? A gente está num estresse daquele, a gente olha para a cara do outro, sabe que o negócio tá assim, tá saindo fumaça, mas tá todo mundo com aquele olharzinho assim, né? Super, né? Nada está acontecendo, é bem típico de Libra isso também. Pois então, como eu digo, e ainda que a coisa não esteja explícita, há reações implícitas evocando descontrole pessoal, obsessões, pensamentos e sentimentos repetitivos. Portanto, estejamos atentos a tudo isso. Finalizando, hoje e amanhã, portanto, são dias de grande estresse no mundo, no Brasil e dentro de casa, né? Para alguns de nós será melhor deixar o terremoto passar, né? Tem algumas pessoas que podem até imaginar, ok, tá tudo chacoalhando agora, as coisas estão tremendo, o que a gente faz? Deixa passar. Para outros o tremor já se ouve, já faz tanto tempo que é melhor sair de casa para não acordar com as telhas caindo no colo, porque às vezes o negócio fica de fato fora de controle. Que a luz da lua nos faça encerrar alguns ciclos antigos, envelhecidos e apodrecidos, para a gente começar novos ciclos, quem sabe, no futuro, e que sejam ciclos mais saudáveis. Toda essa configuração tem uma forte relação, como eu disse no começo do vídeo, com o conteúdo que eu desenvolvi ontem, Marte e Plutão, né? Falando sobre a gente encarar os nossos próprios desejos. Então eu deixo o card para vocês entenderem de que maneira essa lua cheia abraça o que eu falei ontem. Então tudo isso vem num grande pacote de informações que podem nos guiar no dia de hoje. É isso, meus amigos, espero que isso tenha feito sentido para vocês. Gostaria de ler os seus comentários para a gente ir analisando isso tudo juntos e vivendo isso tudo juntos. Acredito sinceramente que quando a gente tem informações celestes para nos guiar sobre esses momentos, a gente passa por eles, às vezes não de maneira mais fácil, mas pelo menos de maneira mais consciente, e a gente se torna menos vítima da situação e mais coautor e coautora dos nossos roteiros pessoais. Combinado? Um beijo carinhoso, nos vemos amanhã, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.